Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, público também, é um prazer imenso estarmos aqui nesta noite, recebendo todos vocês aqui, me permita chamá-los assim, juntamente com a Comissão de Educação da nossa cidade. Para compor a mesa, nós convidamos o vereador Mário Luiz, que é o presidente da comissão, vereador Branco, que faz parte como relator. Convidamos também para fazer parte a professora e secretária da Educação, doutora Régia. Doutora Régia. Doutora Régia, faz favor, fazer parte aqui da mesa. Professora. Convidamos também a doutora Libânia Aparecida Silva, presidente da OAB, da Ordem dos Advogados, seção de Osasco. Já está fazendo parte. Anunciamos a presença dos vereadores Dinei Simão, da vereadora Karen Gaspar, do vereador Toniolo, da vereadora Mazé, do vereador Aloísio. Mais algum vereador presente? Vereador Rogério Lins. Senhoras e senhores, é de praxe a presidência, nesse momento, com muito prazer, com muita honra, pelo respeito que nós temos, não só pela comissão, mas pelo seu presidente, que há muitos anos encontra-se nessa casa, sempre com disposição, sempre com sabedoria, com inteligência, e que nós temos a honra de passar o comando da audiência pública ao presidente da Comissão de Educação, vereador Mário Luiz. Vossa Excelência, fica à vontade aqui. Você lê esse ofício aqui, né? Pessoal, boa noite para todos. Eu queria agradecer a presença de todos. Essa audiência pública está sendo convocada pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara, que fazem parte o vereador Branco, que é relator, faz parte a professora Maria Josefa Varão, Mazé, professor Rogério Lins e doutora Karen Gaspar. Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer também a doutora Régia Gouveia Sarmento, a nossa secretária de Educação, agradecer a doutora Libânia Aparecida da Silva, presidente da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Agradecer a presença da Terezinha Maria dos Santos, presidente do PSB de Osasco, professor Pedro Fernandes, representando a Escola Eloy Lacerda, o professor Luiz Urban, diretor administrativo do IPMO e secretário, o vereador Catarina de Lima Barros, o Edgar Ilben Barroso, secretário adjunto, nesse ato representando o secretário de Esportes, professora Maria Salete Ramos da Silva, ex-vereadora aqui dessa casa, a Helena Maria Ferrari, presidente da Associação das Mulheres pela Educação, professor Luiz Carlos Ferreira, representando a professora Fátima Isilda Cardoso,
diretora da Escola Estadual, professor Ernesto Tende Barros, Francisco Cordeiro da Luz, presidente do IPMO, Instituto de Previdência do Município, e o senhor José Flávio Carneiro, missivista da nossa cidade. Agradecer a todos. Na realidade, a preocupação da comissão de Educação foi no sentido de verificar junto à Prefeitura, junto à Diretoria de Ensino, ao Governo do Estado, que providências estão sendo tomadas, como está a situação, tendo em vista que o ensino obrigatório de 4 a 17 anos tem uma data prevista para entrar em vigor, que é até 2016, para implantar. Então, nós gostaríamos de estar vendo essa questão. Mas eu vou, para dar início à nossa audiência pública, eu solicito ao secretário que leia o ato de convocação dessa audiência. Boa noite a todos. Osasco, 10 de março de 2015. Ofício 04 de 2015. Ao excelentíssimo senhor Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, informo Vossa Excelência sobre a realização da audiência pública no dia 14 de abril de 2015, às 19 horas, no plenário Tiradentes, com a finalidade de discutir o tema ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos. Assim, solicito autorização para o uso do plenário, bem como do serviço de som, imprensa, recepção e copa. Solicito ainda que seja enviada cópia desse ofício a todos os nobres vereadores para a ciência. Na oportunidade, renovo votos de estima e apreço. Mário Luiz Guide, presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Agradeço ao vereador Branco. Nós queríamos agradecer, aproveitar a oportunidade também, agradecer o vereador Jair Assaf, presidente da nossa Câmara, que fez a abertura aqui da audiência e que não mediu esforços para ajudar na organização dessa audiência. Na pessoa da doutora Régia Gouveia, secretária de Educação do município, gostaria de agradecer a presença de todos. Informamos que essa audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara de Osasco, canais 9 ou 16, da operadora Cabonet e pelo portal da Câmara de Osasco, na internet. www.osasco.sp.leg.br. Convidamos a população para que participe dessa audiência pública, enviando perguntas e sugestões. Basta acessar o nosso portal na internet e clicar na opção Envie mensagem ao plenário, localizado no lado esquerdo da tela. O público aqui presente pode participar retirando formulários na recepção ou com nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final desse evento. Queria também agradecer a todos os vereadores e dando início ao nosso trabalho, nós tivemos a emenda constitucional número 59, de 11 de novembro de 2009. Essa emenda constitucional alterou a Constituição Federal e dizia, no artigo 208, dizendo: educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, a sua oferta gratuita a todos que nela não tiverem acesso em idade própria. E o artigo 6º dessa emenda constitucional diz que o ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos deve ser implementado progressivamente até 2016, nos termos do Plano Nacional de Educação, com apoio técnico e financeiro da União. Então, durante um bom tempo, nós tivemos o debate se
a educação era uma coisa da família ou uma coisa do Estado, do poder público. Né? No mundo grego mesmo tinha uma divergência. Alguns achavam que a educação era um assunto da casa, da família. Outros achavam, o próprio Platão, que era um filósofo importante, achava que a educação era uma coisa da polis. Inclusive, na sociedade grega, que havia a mulher tinha uma influência apenas na esfera da casa, o Platão já achava que ela devia ter direito à educação igual a todos. Né? E aí que a educação era um assunto da cidade, era um assunto do poder público, que tinha que formar pessoas para as funções da cidade. Né? Então, é com essa ideia, né, que nós fizemos essa audiência. A nossa Constituição Federal diz que, no artigo 205, que a educação, direito e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e na qualificação para o trabalho. Então, a nossa Constituição adotou os dois pontos de vista. É uma obrigação do poder público e uma obrigação da família. E, se o poder público não fornecer, tem o parágrafo 2º do artigo 208. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente. Né? Então, foi com esse espírito que nós convocamos essa audiência. Eu queria agradecer muito e, ao mesmo tempo, pedir para dirigir umas palavras ao nosso plenário a doutora Libânia de Aparecida da Silva, que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Tem a tribuna à sua disposição, doutora Libânia. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do vereador Mário Luiz Guide. E, no meu entendimento, eu acho que essa questão que vai ser discutida hoje é muito importante para a população, principalmente as crianças. E, realmente, eu entendo que é obrigação do poder público dar a educação, mas não a educação família. Assim como diz a nossa Constituição, existe a obrigação da família na educação, educação bons modos, educação conduta, educação postura, educação índole. Isso é o conteúdo do ser. Amor, carinho, isso é família. Casa. E educação escola, educação cultura, educação história, educação geografia, educação política, educação para a vida, para o progresso e o desenvolvimento profissional. E eu espero, sinceramente, que o poder público se adeque para proporcionar educação a todos e que não fique nenhuma criança sem escola. Obrigada. Bem, nós vamos passar a palavra em seguida para a doutora Régia Maria Gouveia Sarmento, para que ela possa colocar o ponto de vista da Secretaria, da Prefeitura, em relação ao ensino público obrigatório. Evidente que a Prefeitura em Osasco se responsabiliza apenas dos 4 até os 11 anos, mais ou menos, aproximadamente, do pré, da educação infantil, da EMEI, né, até o 5º ano. Né? Então, agradecer muito a presença da secretária doutora Régia, e a palavra é sua. Bom, eu gostaria de agradecer ao vereador Mário Luiz Guide pelo convite, ao vereador Jair Assaf, presidente desta casa, que muito me honra estar aqui, né, ao vereador Branco, secretário nesta audiência, membro da Comissão de Educação, e aos demais membros presentes, a Karen Gaspar, o vereador Rogério Lins, a vereadora Mazefa Varão, componentes da Comissão de Educação desta casa.
É um prazer imenso estar aqui, né? Mas, como disse o vereador Mário Luiz, eu me ative mais à questão da universalização da educação de 4 e 5 anos, né? Que é o que o município tem a obrigação de agora por diante, né? E, assim, eu gostaria já de iniciar num protesto danado, porque, se tivessem pedido a minha opinião, isso não teria acontecido. Eu sou totalmente contra, acho que é precoce, né, e acho que a gente acaba tirando a responsabilidade, o convívio e o contato familiar, né, e que isso tem gerado nas famílias muita desorientação, né, e aos jovens também. Então, a minha opinião pessoal, sou totalmente contra essa precocidade das crianças de 4 e 5 anos serem obrigadas a irem para a escola. Eu acho que a família deveria ser livre para fazer essa escolha. Deveria continuar na forma que sempre foi, facultativa, né? Então, essa é uma opinião minha. Como secretária de Educação, evidente que eu tenho que apoiar, porque é uma emenda constitucional já aprovada e que ela vai entrar em vigor. Então, eu coloquei aqui como um grande desafio. É o desafio da universalização da pré-escola até 2016. Diante da aprovação do Plano Nacional de Educação, é importante refletir sobre as suas propostas e a possibilidade real de executá-las. Uma vez aprovado, não seja apenas uma declaração de intenções, com poucas implicações práticas nas políticas implantadas, como é nossa tradição em planos educacionais, e como aconteceu no último deles, que vigorou até 2010. Ficaram muitas coisas para trás. A começar pela primeira meta do Plano Nacional, que se refere à universalização do atendimento de crianças de 4 e 5 anos em escolas de educação infantil, teremos condições, de fato, de colocar todas as crianças brasileiras desta faixa etária em escola até 2016? Se a gente não consegue colocar o que já era obrigatório, do 1º ao 9º ano. Em muitos estados, a gente tem uma exclusão total. Aqui, até no estado de São Paulo, temos ainda também. A simples edição da norma legal não fará isso acontecer, se não vier acompanhada de um conjunto de políticas públicas que compreenda a situação dentro da diversidade brasileira e que propõe ações concretas de financiamento para dar conta da demanda existente e da elaboração de um padrão de qualidade para todo o país. A gente tem a verba do Fundeb, é uma verba extremamente limitada. Enquanto eu costumo falar que a gente pode ter todo o dinheiro para a educação, enquanto ela esbarrar na lei de responsabilidade fiscal, nós não conseguimos ter plenamente esse custeio e essa verba da educação para os professores, para os alunos, para a eficiência da qualidade de ensino. Vejamos os dados. Usando como referência o levantamento sobre a matrícula na pré-escola, crianças de 4 e 5 anos no Brasil, realizado pelo movimento Todos pela Educação, em 2012, a princípio, os dados apresentados não causam grande impacto, uma vez que a meta parece próxima de ser atingida. Hoje, já atendemos 82% das crianças. No entanto, os 18% faltantes somam mais de 1 milhão de crianças desta faixa etária que estão fora da escola hoje, e que certamente não é um número desprezível. Isso significa que temos ainda alguns desafios que se referem essencialmente a 4 aspectos:
a distribuição espacial da demanda no território nacional, o perfil econômico da população a ser atendida, as fontes de financiamento e a definição de um padrão de qualidade para o país. Em primeiro lugar, o atendimento na pré-escola não acontece de forma homogênea no território. Enquanto nas regiões Nordeste e Sudeste ele é de 87%, respectivamente, nas regiões Norte e Centro-Oeste, de 70%. Isso significa que, em determinadas regiões, a defasagem no atendimento é muito maior, o que exigirá atenção redobrada e investimento da mesma ordem de grandeza. Aqui na região metropolitana de São Paulo, ainda a gente tem municípios que não investiram na educação infantil. Não foi o caso de Osasco, né? Mas muitas cidades vão ter dificuldade em cumprir esta meta até 2016. Essa heterogeneidade no atendimento acontece também dentro das próprias regiões, havendo grande disparidade entre os estados e os municípios de uma mesma região. O segundo aspecto se refere à discrepância na renda familiar daquelas crianças que utilizam o serviço da pré-escola, que eu nem preciso dizer a vocês. Os pais que podem mais colocam na escola particular, os que podem menos na escola pública. Segundo o levantamento mencionado, os dados de acesso em relação à situação econômica revelam que o menor percentual de crianças de 4 e 5 anos frequentando escola está na parte mais pobre do país. Essa faixa de renda representa mais de 60% do total das crianças fora da escola. Surge daí a terceira questão. Diante dos dados, fica claro que os municípios, constitucionalmente responsáveis pelo atendimento da educação infantil, não darão conta da tarefa, sem que se estabeleça um regime de colaboração com os governos estaduais e federal. Essa expansão no atendimento não cabe nos orçamentos municipais, que já estão sobrecarregados pela demanda por creches. É verdade que no município de Osasco, por exemplo, a demanda de creche não é obrigatória, em tese, mas ela é obrigatória, sim, à medida que se judicializou a demanda, e a gente recebe, em média, 30 liminares por semana para colocar a criança em creche. Então, você acaba por obrigando o poder público a ter as creches também. É bom lembrar que, na meta 1 do PNE, também está a oferta para 50% das crianças de 0 a 3 em creche, e com a obrigação de melhorar e também a obrigação de melhorar a qualidade no ensino fundamental. Os recursos do Fundeb não serão suficientes, assim como não será suficiente a aplicação de 10% do PIB nacional em educação pública, proposta no Plano Nacional de Educação, porque esses recursos não serão liberados imediatamente. Os 10% serão atingidos gradativamente, e a gente tem que implantar isso até 2016. O Pacto Federativo também não é justo na distribuição dos recursos. O aluno custa, aqui em São Paulo, o mesmo que custa no Nordeste, o mesmo que custa no Norte, o mesmo que custa em qualquer lugar. Então, e é evidente que o custo de vida em cidades metropolitanas e nas grandes metrópoles são muito maiores, o custeio das escolas são muito maiores do que no interior. A possibilidade de cooperação entre os entes federados tem dado alguns sinais positivos por meio de programas de financiamento para a construção de unidades. As notícias sobre o que está acontecendo efetivamente também não são muito animadoras. A exemplo das creches,
que o Estado de São Paulo conseguiu entregar somente 24 das 1.000 unidades previstas. E o dinheiro que está disponibilizado pelo Estado não chega e não é repassado por razões burocráticas. O mesmo se repete no governo federal. Das 6.000 creches prometidas até 2014, apenas 23% foram concluídas, embora também existam os recursos. Percebe, portanto, que a questão não é somente financeira. Ampliar seu atendimento nesta área, porque da falta de terrenos disponíveis para a construção. Não sei se vocês sabem, para se construir uma EMEI ou uma creche, tanto do Estado quanto do governo federal, você precisa ter um terreno com 2.000 metros de largura, né? E esse terreno tem que ser todo plano. Então, a contrapartida do município é entregar esse terreno plano, prontinho, para que venha a construção da creche. Em Osasco, por exemplo, né, eu estou aí apostando e vendo quem consegue achar um terreno de 2.000 metros quadrados, no mínimo, plano. Certo? É uma dificuldade. Não só em Osasco, mas em toda a região metropolitana oeste nossa. É importante lembrar ainda que a ampliação desse atendimento aumentará significativamente as despesas de custeio dos serviços. E as linhas de apoio para a manutenção dessas unidades, que estão sendo criadas pelos governos estaduais e federal, ainda não são muito tímidas, apesar de avanços em programas como o Pró-Infância e o Brasil Carinhoso. Cabe lembrar ainda que, mesmo atendendo toda a demanda por vagas em 2016, a questão da educação infantil não estará totalmente equacionada, pois o registro da evolução das matrículas em educação infantil e nas classes de alfabetização no período de 1986 a 1996, que maiores taxas de cobertura por si só não significam necessariamente uma democratização da educação. A expansão de vagas no país foram acompanhadas por uma escassez na formação de profissionais de educação, tornando o professor uma profissão em extinção. Então, se, por um lado, temos um sistema educacional que inclui mais, por outro lado, temos a deficiência na didática metodológica, que exclui de forma as crianças mais negras, pobres e moradoras de regiões subdesenvolvidas. Elas tendem a estar mais representadas nos programas de baixo custo e suas professoras nem sempre são as melhores qualificadas e mais capacitadas. Nós temos, em regiões do Nordeste, que basta ainda você ter o ensino fundamental para poder dar aula para os alunos menores. Em síntese, o grande desafio quantitativo deve ser acrescida a necessidade de definir um padrão nacional de qualidade que torne o atendimento a todas as crianças brasileiras mais equitativo. Os dados disponíveis sobre a qualidade das nossas escolas de educação infantil mostram que temos ainda um longo caminho a percorrer. Quer dizer, não basta construir escolas infantis, se não existirem recursos para mantê-las, nem um padrão de qualidade nacional definido que chegue a todos os municípios e a todas as crianças do país. Por fim, a obrigatoriedade da frequência à escola para todas as crianças de 4 e 5 anos exigirá uma ação integrada por parte dos órgãos públicos. Haverá necessidade de uma parceria com as áreas da educação, assistência social e da saúde, apoiada pelos conselhos tutelares, promotoria de justiça, na busca das crianças desta faixa etária que não estiverem ainda matriculadas. A definição da educação infantil, bem como a etapa obrigatória, que foi proposta pela emenda 59
Emenda Constitucional 59 de 2009, bem como as metas de acesso estabelecidas no Plano Nacional de Educação, trouxeram grandes desafios aos municípios brasileiros e teremos muita dificuldade no cumprimento. Ao meu ver, a parte mais difícil na inserção precoce das crianças na estrutura educacional, e a de garantir 50% do atendimento em creches, de 0 a 3 anos, até 2020. No entanto, quando se fala no acesso à educação infantil, a simples aquisição de vagas não engloba toda a questão. É preciso considerar aspectos socioeconômicos, étnicos, regionais, dentre outros. Ou seja, a tarefa é grande e há muito trabalho pela frente, sendo necessário observar que a referida norma impõe, desde já, certas posturas aos administradores municipais, ao estabelecer a universalização do ensino progressivamente até 2016. Porque todos sabem que assim, os governos municipais, até 2007, não tinham interesse em construir nem creches, nem escolas de educação infantil, porque o recurso era mínimo, tinham que gastar recurso próprio. Só com o advento do Fundeb é que passou a haver o interesse desses administradores nessas construções e nessas escolas. Então, todos os prefeitos e administradores vão ter que valer da cooperação para poder dar conta da qualidade de ensino sem distinção. Talvez, se houvesse a redistribuição através de uma reforma constitucional, onde ampliasse o financiamento, já que a obrigatoriedade da oferta no ensino infantil custa aos municípios muito mais do que o ensino fundamental, para que tivesse a organização necessária para iniciar esse atendimento, como construção de rede física, compra de material pedagógico, contratação de professores e professoras. A realidade no atendimento em nosso município, graças a Deus, é de 97% de atendimento, tá? Tanto para as crianças na idade de 4 e 5. Por que isso? Porque a nossa rede ela teve uma base inicial na educação infantil. Ela iniciou em 1968 com a educação infantil, com a rede infantil, que eram os parques infantis. Só a partir de 98 que ela teve, com a municipalização do ensino, o ensino fundamental de 1º a 5º ano, hoje, né? Então, por esta razão, a nossa demanda ela atinge hoje 97% das crianças do município. Vamos aos números. Pelo censo de 2010, no município de Osasco, a gente tinha, nesta faixa etária, 18.457 crianças. Tá? Hã? Não. Crianças na idade de 4 e 5 anos. E nós temos, sendo atendidas pela rede, 13.215, pela rede municipal pública. O restante, que formam aqueles 97%, estão na rede privada. Então, a gente praticamente já está cumprindo, falta muito pouco para cumprir essa meta. O que não acontece com o ensino de 14 a 17 anos, que no município de Osasco há uma exclusão total nessa faixa etária. As escolas estaduais
que ficaram com o ensino fundamental de 6º ano até o ensino médio, elas não dão conta, né? As salas estão superlotadas, fecharam os cursos noturnos e tem um déficit enorme nessa faixa etária. E o Estado quer agora implantar, com todo esse déficit, implantar a educação em tempo integral, o que vai ampliar mais ainda. Por quê? Porque, como eu falei lá atrás, no município de Osasco não tem mais terrenos para construção. E, enquanto o município construiu 20 escolas, o Estado, nos últimos 15 anos, não construiu absolutamente nenhuma. Então, por essa razão, o déficit é muito maior. A educação, enfim, precisa ser pensada como uma política de Estado e não uma política de governo. Tá? E destaque aqui que uma das modalidades da educação infantil, a pré-escola, tornou obrigatória juntamente com o ensino fundamental e médio, sendo o dever do poder público ofertar a vaga para toda a população nessa faixa etária. No caso da creche, é a opção da família, mas aqui no nosso município ela é muito mais obrigatória do que a educação de ensino infantil. E a inserção da criança nessa modalidade de educação básica infantil, havendo exposta a obrigação do poder público de ofertar vagas a todos que se manifestarem interesse, pode tratar de reconhecido direito público subjetivo. Embora abraçado como direito fundamental, a educação infantil está longe de se tornar uma prestação efetiva do poder público, tanto no que concerne a suficiência de vagas, quanto à qualidade do serviço ofertado. De fato, embora a educação infantil esteja atualmente no centro da agenda política pública social brasileira, dados recentes do INEP e do IBGE demonstram que crianças entre 4 e 5 anos, no Brasil, cerca de 1.110.000 crianças estão fora, o que representam 18% do total dessa faixa etária. Então, a partir do momento que a creche deixou de fazer parte da assistência social, incorporando a seara do direito à educação, passando a constituir uma etapa na educação infantil, ela tornou praticamente obrigatória, porque, com o Poder Judiciário se envolvendo nessas questões, fica muito difícil ao poder público resolver as carências estruturais e criar escolas. Fora isso, ainda o custeio tem ficado muito difícil para a gente encarar essa demanda. O nosso desafio é colocar os gestores, segmentos da sociedade, na obrigação de buscar caminhos e pressionar por mudanças para estabelecer parcerias que aponte para a viabilização da exigência legal, uma vez que, fundamentalmente, o direito de acesso das crianças à escola está garantido. Aqui em Osasco, eu gostaria de falar para vocês que nós temos 57 escolas de educação infantil, sendo 31 EMEI, 7 EMEIF, 3 CMEIF, 14 CMEI e 2 CELS. Era isso. Muito obrigada, gente. Estou à disposição para maiores informações. Muito obrigada. Agradecer à professora Régia. Nós vamos passar a palavra para alguns vereadores inscritos. O vereador Toniolo.
Boa noite, senhor presidente da Comissão de Educação, vereador Mário Luiz Guide, a pessoa de quem eu quero saudar a toda a Comissão de Educação, que hoje se reúne para dar esses esclarecimentos necessários aí à universalização da educação. Saudar o vereador Branco, que nesse ato aqui assume a secretaria da comissão, a secretária da Educação, professora doutora Régia, doutora Elibânia, da OAB, saudar os meus colegas vereadores, vereador Dinei, vereador Josias, vereador Rogério Lins, vereador Amazé, vereador Aloísio e os demais amigos, pessoas presentes, autoridades. Vejo aqui o vereador Catarino, o vereador dessa casa também, e está presente. Saudar os funcionários. Enfim, eu, na verdade, eu acho que essa audiência pública ela vem no momento certo para que a gente possa entender um pouco mais dessa novidade, dessa universalização da educação. Da mesma forma que a professora Régia, num primeiro momento a gente fala, eu também sou contra, o Toniolo, é contra essa diminuição, né, a partir de 4 anos você já colocar um filho, uma criança na escola. Para a gente que é um pouco mais antigo, que começou com 8 anos, era na época 8 anos, 7 anos, 8 anos. Então, quer dizer, você vai vendo que as coisas estão mudando. E somente audiências públicas que a Câmara faz nesse sentido pode ajudar verdadeiramente um entendimento, um melhor conhecimento dessa situação. Então, eu quero parabenizar o nosso presidente da comissão, o vereador Mário Luiz, por ter chamado essa audiência pública, trazer pessoas importantes como a secretária aqui, poder falar para nós, para que a gente possa ter um aprofundamento melhor. A gente sabe que a lei está aí, não tem mais como retroagir isso, temos apenas que trabalhar. É um novo desafio que a cidade vai receber, né? É um novo desafio e a gente vai ter que se adaptar a isso. Então, enquanto vereador, a própria presidenta diz que o Brasil pátria educadora, e eu acho que isso já está fazendo parte, inclusive, dessa situação, né? Pátria educadora. Então, já está forçando para que as nossas crianças, a partir já dos 4 anos, possam estar indo para as escolas, né, e fazer o seu aprendizado. Eu acho muito difícil. É um desafio verdadeiro. Primeiro, é o espaço para colocar todos. Eu acho que isso, como a própria professora falou, nós não temos mais espaços suficientes para que a gente possa fazer grandes escolas para conduzir essas crianças, né? E outra é o próprio desenvolvimento infantil da criança. Ela, uma criança com 4 anos, ainda está numa fase muito complicada. Salvo exceções, né? Nós temos aí crianças que com 4 anos são gênios já, mas na sua maioria não é o que ocorre. Então, nós vamos ter um verdadeiro desafio para o administrador público, desafio para o professor, que é o que tem a obrigação, que hoje é tão difícil, né? O professor é o que mais tem dificuldade, é aquele que mais tem dificuldade, apesar de que eu acho que trabalhar com a criança nessa fase é mais fácil por um outro lado, né? Mas, mesmo assim, não deixa de ser um grande desafio. Então, presidente, eu fico, na verdade, preocupado com isso. Eu acho que Osasco, por sua vez, vai fazer a sua parte. Eu espero que os outros municípios, o resto do país, possa fazer a sua parte também, tá? Para que a gente possa verdadeiramente cumprir, né, essa exigência legal aí, que é a universalização da educação. Então, se por um lado eu pessoalmente sou contra, por outro vou torcer
como legislador, vou torcer para que a cidade consiga fazer o seu papel, consiga cumprir aí a sua missão, né? E eu acho que, acredito eu, que esta Câmara vai estar à disposição aí para poder estar ajudando no que for possível. Eu primo, muitas vezes, pela qualidade. Eu acho que a qualidade da educação, às vezes, é o mais importante do que a gente fazer, inserir muitas escolas, uma quantidade muito grande de crianças e não conseguir passar essa qualidade necessária. Então, eu acho que a nossa educação, a nossa Secretaria de Educação em Osasco é um exemplo também nisso, né? Nós temos professores excelentes aqui, que têm trabalhado com qualidade e dado essa atenção aos nossos jovens. Me preocupa um pouco, mas eu quero dizer que, se nós temos que lutar por um Brasil, pela pátria educadora, nós temos que fazer a nossa parte e este vereador vai estar junto aí nessa luta. Um grande abraço a todos, parabéns. Obrigado. Agradecer o vereador Toniolo, que foi presidente dessa casa, e a gente agradece suas palavras. E com a palavra o vereador Dinei Simão, agradecendo a presença também do vereador Dinei Simão. Senhor presidente, Mário Luiz, secretária Régia, Libânia, tá? Público presente, vereadores aqui, boa noite a todos. O que me preocupa é assim, aos domingos, o Rogério Lins sabe, o Branco sabe, eu costumo jogar bola, pelo menos uma vez por mês, no campo do Ideal, lá perto do Rodoanel, e tem uns 3 meninos lá, Mário, eles têm 11, 12 anos, eles ficam lá pegando bola. Então é melhor ficar pegando bola do que ficar na biqueira, né, que eu falo, né, Mário? Só que assim, eles ficam lá a troco de alguma coisa, que alguém pague o refrigerante, que alguém dê o dinheiro. O que me preocupa é que, às vezes, alguém dá R$5 para eles, eles têm 11, 12 anos, eles não sabem dividir. Tá? Então, me preocupa isso. Mandar uma criança para a escola, tá? Talvez a mãe precise trabalhar, eu entendo. Tá? Tem muita mãe que não trabalha e, infelizmente, ela talvez, infelizmente, ou sei lá, felizmente, consegue uma vaga, né, Régia? E tem mães que estão perdendo emprego porque não conseguem essa vaga. Eu sei que eu até agradecer o pessoal da Secretaria de Educação, Régia, não sei se isso pode prejudicar alguém em alguma coisa, mas vocês têm me ajudado muito, que vocês sabem onde eu trabalho, é periferia, tá? Lá temos áreas livres, lá, nós temos locais lá que foram urbanizados, mas, infelizmente, a gente tem muita necessidade de creche lá, você sabe disso. Tá? Então, mas me preocupa muito hoje é isso. Tá? Todo mundo se preocupa em educar e educar. Tem pai e mãe que manda a criança para a escola, vai lá que você vai aprender alguma coisa. Mas o pai e mãe, pelo que eu vejo, tem pai que não faz nada em casa. Tá? E, infelizmente, eu tenho provas disso. Tá? E não adianta, porque, infelizmente, eu tenho que falar, Branco, você sabe que eu falo, que me preocupa isso. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Hoje não pode mais. Mas com 8 anos de idade, a criança pode ficar lá, trocando uns pinos por uma nota de 5, de 10. Aí eles foram treinados para isso. Então, infelizmente, hoje eu vejo assim, os professores, eles têm uma lição muito dura, né, Mazé? Dá a impressão que eles têm que ensinar e educar ao mesmo tempo. No meu tempo, meu pai que me educava, minha mãe que me educava. O professor me ensinava, é lógico. Eu respeitava, tá? Porque se eu fizesse alguma coisa de errado fora, meu pai e minha mãe, eles iam me repreender e nem o vizinho ia cobrar do meu pai, não. Então, acho que eu quero, assim, parabenizar os professores, parabenizar a Secretaria de Educação, o trabalho que tem fazendo. Você sabe que eu brinco, gosto de brincar, mas eu me preocupo muito hoje. A gente fala de cuidar das crianças, mas a família também tem que ser olhada. Tem que fazer um trabalho com a família, Mário, porque não adianta eu criar um monte de creche. Agora é obrigado mandar com 4 anos. Mas eles não têm direito a lazer, a diversão. Acho que eles têm que brincar também, né, Régia? Então, eu fico triste com isso, porque eu, se tivesse que aprovar essa lei, se dependesse do meu voto, Régia, eu não aprovaria. Até porque você sabe que eu fiz um projeto, eu com a minha assessoria, de criar o empreendedorismo nas escolas municipais. O executivo vetou. Respeito. Tá? Eu acho que nós temos que criar algum mecanismo, Luiz, para que as crianças não fiquem largadas, tá? Não fique dependendo só de ir para uma creche, chegar lá, alguém vai educar, vai ensinar para ele. Nós temos que ter projetos, igual o Toniolo falou hoje lá dos meninos do Seno, tem o pessoal do Vila Isabel lá que faz um trabalho com as crianças também, né, Rogério? Então, é assim, me preocupa muito. Tá? Criar, obrigar que tenha, que vá para a escola com 4, 5 anos. Eu acho que a criança está precisando um pouco mais de lazer hoje. E isso aí me preocupa, Mário, porque onde eu moro lá é periferia. Mas, assim, agradecer
pelo convite que vocês me fizeram aqui, e parabenizar vocês da Secretaria de Educação, assim como a Saúde de Obras, não desmerecendo as outras secretarias, mas acho que são as secretarias que mais sofrem, né, porque são muitos pedidos, e eu sei que a dificuldade, vocês têm a dificuldade de vocês, e eu tenho as minhas. Mas agradecer a todos que têm me ajudado, Mário, e nós estamos aí para ajudar no que for possível. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Dinei Simão. Com a palavra, a professora Maria José Favarão Mazé, também membro da Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Boa noite a todos, todas, a mesa, o presidente da minha comissão, Mário Luiz, o Branco, que é o secretário da comissão, a secretária Régia e a doutora Libânia. E a todos os presentes, colegas de profissão, amigos, amigas e vereadores. Eu quero crer que eu tenha mais convergências do que divergências no campo da educação com a nossa secretária, mas, nesse caso, eu divirjo dela. Tá? Nós, até 1971, era obrigatório apenas 4 anos de escolarização. Tá? Apenas 4. Depois, até 2010, nós conquistamos os 10 anos de escolarização. Tá? Eu, por exemplo, tive que fazer um seletivo para fazer o ginásio, porque não era vaga para todos no ginásio. Tá? Quem foi depois de mim já não precisou fazer esse seletivo, porque era assegurada a vaga dela. E, após 2010, os 9 anos do qual tratamos aqui, que é de 4... Não, perdão, que foi o 9º ano, e agora, a partir de 2016, os 14 anos. Tá? No mundo todo, os países tidos mais avançados têm, no mínimo, 14 anos de escolarização. Alguns têm 17 anos de escolarização. Quando a gente fala da Finlândia, da Noruega, da Suécia, e com uma arrecadação de impostos na base de 40% também. Tem mais isso também que às vezes a gente esquece, né? Então, eu acho que é uma conquista. Evidentemente, é uma conquista, nós sempre lutamos por isso, assim como lutamos hoje pela educação em tempo integral, mas é evidente que é uma questão de forma e de conteúdo. De forma e de conteúdo, né? Nós estamos numa sociedade que, se no passado, quando eu tive que fazer um vestibulinho para poder entrar no ginásio, né? Ginásio, né, vereador Toniolo? Fiz lá com a dona Lucília, lá na Rua da Carteira, fez o cursinho para entrada, aí tinha o professor Julinho, eita, né? Se é verdade que, naquela época, as nossas mães podiam até ter uma atividade de renda, mas elas tinham uma dedicação para a escola, a sociedade moderna chama a mulher para o mercado. Chama. E a mulher está considerando a sua independência financeira como uma questão de identidade, de reconhecimento também. Então, embora o necessário, o ideal, pudesse ser uma convivência familiar mais longa e intensa, não é isso que a sociedade nos coloca. Tá? Quer dizer, é reconhecido, e nós sabemos, você pega uma criança que não pôde frequentar a creche e a EMEI, estamos falando de EMEI, e uma que não pôde, é reconhecida a diferença dessas crianças. A atividade formativa na educação infantil, ela é absolutamente necessária, ela é importante. A natureza laica da educação no Brasil, ela vai permitir que essa criança tenha visões mais amplas, ainda que respeitando a sua visão familiar e religiosa, que também é necessário e é muito importante, né? Não tem como colocar. O fato de ter virado lei resolve o problema? Não. Não, é evidente que não, nós sabemos. Tá? Por exemplo, né, eu fico super feliz, nossa, que legal, quanta coisa para comemorar, saber que 97% da nossa demanda de EMEI já é atendida. Isso significa que, com as escolas que faltam ser entregues e que serão entregues na administração do prefeito Lapas, podem perfeitamente atingir os 100%. Que bom, muito a comemorar de verdade. E que bom que todos nós aqui temos a nossa contribuição, né, vereador Rogério Lins? Tá certo? Agora, tem a questão do custo-aluno-qualidade, que é uma discussão que a gente tem que fazer também. E tem que bater no governo federal.
A doutora Régia lembrou que mesmo o pré-sal, mesmo o financiamento a mais estabelecido no Plano Nacional de Educação, não vai chegar o ano que vem. Tá certo? E aí nós vamos ter que dar nó em pingo d'água. Mas, assim, eu imagino, né, que dar nó em pingo d'água num objetivo muito, muito bom, muito positivo, né? A Emenda Constitucional 59, de novembro de 2009, que estabeleceu, entre outras coisas, a obrigatoriedade do ensino dos 4 aos 17 anos, ela também trouxe outros benefícios. Tá? Ela determinou que, a partir de 2011, a verba da educação seria excluída da desvinculação da Receita da União. O que é isso? Que, mesmo sendo constitucional os 18% lá em Brasília, a tal da DRU podia reter uma parte desse dinheiro. Era 20% até 2009. 2009, isso. A 2011 já gerou. Então, assim, está exigindo, mas está buscando dar as condições também. Tá? Determinou o plano decenal, tá? Que é uma conquista, porque vira lei, então ele tem que ser colocado como política de Estado, né? E a obrigatoriedade. Tem uma questão que pode ser objeto, né, de reflexão, ela como tudo na vida é objeto de reflexão, que é a questão da obrigatoriedade. Eu conversava isso com o vereador Aloísio, né? Essa semana ainda eu ouvi na rádio uma polêmica sobre uma jovem que não frequentou a escola, teve a sua formação em casa, prestou um vestibular, mas não podia apresentar o certificado de conclusão de curso, vereador Mário. Tá? E aí abriu-se uma polêmica. Tá? Quer dizer, ela apresentou um conhecimento necessário para o vestibular, para ser aprovada no vestibular, mas não tinha o certificado. Tá? Aí vai na família e fala, bom, mas por que não frequentou a escola? Aí tinha uma questão de bullying, porque a menina era mais gordinha, aí era filha única, tinha superproteção, ou melhor, vou corrigir, tinha a proteção da família, mas abriu-se uma discussão que tem que ser encarada. Qual é o conteúdo de conhecimento, né, que nós temos a grade curricular, o núcleo comum, tudo isso na nossa legislação. Então, isso daí vai abrir uma discussão. Tá? E vai permitir que as famílias que verdadeiramente tenham condições de oferecer educação na sua casa não sejam obrigadas a encaminhar. Agora, como tudo na vida tem mais que um lado, não é? Nosso presidente do IPMO, né? A verdade não é única, né? Vocês imaginam o que é para uma criança que não tem acesso a nenhuma outra cultura que não seja a da rádio, frequentemente a AM, da televisão, frequentemente a Rede Globo, poder frequentar uma escola pública gratuita e com uma boa qualidade na sua educação? É impagável. É impagável. A gente tem depoimento, e a secretária deve ter muito mais do que eu atualmente, de alunos cuja primeira e, quiçá, única experiência de um teatro é uma escola. Tá? É uma escola. Considerando que tem feito parte da nossa história, da história da educação em Osasco, com certeza continua, oferecer isso para as crianças. Tá? Eu me lembro de uma vez no Teatro Municipal, a meninadinha da EMEI, tá? Com as perninhas tudo balançando porque não chegava no chão, assistindo a uma peça teatral. Talvez seja a única possibilidade que essa criança tenha. Então, a sua tarefa é árdua, secretária. A nossa tarefa aqui é árdua, vereadores, para conseguir o financiamento para isso. Para conseguir. Tá? Os nossos deputados federais vão ter que trabalhar muito para isso. Mas é uma conquista que a gente não pode... É positivo, é muito, 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 muito boa. Tem que ser mantida, tem que ser defendida e tem que ser usada. Né? Por fim, eu queria falar da minha tristeza em não ter aqui a minha colega, professora Irene, da Diretoria de Ensino. Eu gosto muito de Irene, respeito muito a Irene. Tenho certeza, no que depende dela pessoalmente, ela está fazendo muito esforço para dar continuidade às crianças adolescentes vão para a segunda etapa. Né? Penso que ela deve estar perdendo noite de sono
para poder dar conta disso no final do ano que vem. Começo é final do ano que vem, hein, Regia? Já no começo. Oferecer todas as vagas, tá? Mas é uma pena ela não estar aqui para dizer para a gente, por exemplo, que os jovens, a partir do 6º ano, estão 97% matriculados na escola também. Certo? Seria maravilhoso se ela estivesse aqui dizendo isso para nós. E a obrigatoriedade de esses jovens, vereador Dinei, frequentarem a escola, o senhor vai ver só como você vai encontrar menos gente lá. Porque vai ser obrigatório, condicionado à Bolsa Família, certo? Condicionado a outros benefícios. Então, eu penso que, assim, com toda a dificuldade, que não é menor, tanto na estrutura física, quanto, principalmente, na qualidade da educação laica, criativa, libertária e emancipadora, tá? É um desafio que dá muito prazer para todos nós podermos encarar, né? Queria dizer que a comissão da qual eu faço parte, que o vereador Mário Luiz preside, tem se preocupado bastante em refletir, debater e construir ideias na questão da educação. Tivemos, há 2 semanas atrás, a audiência pública sobre a questão da greve. Tá? Vamos trabalhar outros temas, tá? Temas ligados à educação em geral ou mais específico, e dizer que, para fazer esses debates, eu não tenho a menor dúvida que a gente pode contar com esses professores, essas professoras, pais e alunos que só querem essa educação pública, gratuita, de boa qualidade, libertária, ainda que difícil e ainda que não nos prazos que a gente queria. Então, parabéns, vereador, parabéns aos colegas da comissão, parabéns à secretária e também à Libânia. Muito obrigada. Com a palavra, o nobre vereador Luiz Pinheiro, líder do prefeito aqui na Câmara. Quero cumprimentar todos e parabenizar a presença aqui do nosso plenário, a partir ali do professor Urban, bem representativo com nossos profissionais da educação, as pessoas comprometidas com o futuro das nossas crianças, adolescentes, nossos jovens e também dos adultos que nós temos o EJA. E cumprimentar aqui a mesa, a partir do vereador Mário Luiz, que é o responsável pela convocação desta audiência pública, que é um tema bastante importante, até porque envolve um conjunto extremamente representativo da nossa cidade. E cumprimentar também o vereador Branco, que faz parte da comissão, está secretariando essa audiência. Cumprimentar a doutora Libânia, que é a presidente da Ordem dos Advogados aqui da subseção Osasco, e também a nossa professora Régia, nossa secretária de Educação da nossa cidade. Cumprimentar nossos colegas vereadores, o Dinei, o Toniolo, o Rogério Lins e a Mazefa Varão, e estender meus cumprimentos a todos que estão até esse momento. Primeiro, Mário, dizer a você que eu fiz questão de ficar nessa audiência por 2 questões. Uma, pelo tema, que é extremamente importante. Nós, vereadores, precisamos desse conjunto de informações, até para não cometer determinadas falhas em função daquilo que não fomos nós que determinamos. É uma norma constitucional e, pelo que eu entendo da legislação, está aqui a doutora Libânia, legislação, depois que ela foi aprovada, é uma emenda constitucional. Cumpre isso. Não tem o que fazer, a não ser que a gente possa, por discordar da situação colocada, possa fazer uma ampla discussão no Congresso Nacional para que possa ser alterada a emenda, como, por exemplo, fazer uma prorrogação do prazo, que, a meu ver, nós temos aqui, Mário, um conjunto de problemas bastante sérios. Primeiro, dizer que nós queremos, almejamos, desejamos, mas nunca o cobertor é do tamanho da nossa vontade, do nosso desejo, da nossa satisfação. Então, na área da educação, que inclusive, pelos dados do Fundeb, a gente verifica como a educação consome uma quantidade enorme de recursos financeiros, de recursos humanos, de estruturas
físicas, de materiais, enfim, da questão pedagógica, não é uma questão fácil. Então, fiz questão de ficar nessa audiência, e a outra para poder homenagear o vereador Mário Luiz, que nós tivemos uma sessão extraordinária aqui no dia de hoje, por força de uma situação de obstrução, evidentemente não por nossa conta, mas é regimental. O Mário estava, de certa forma, Mário, aflito, o nosso presidente, com razão, em função do compromisso que havia assumido com vocês para a realização dessa audiência, e nós terminamos invadindo o horário de início dessa audiência. Então, parabenizar aí pelo seu esforço e por toda a Comissão de Educação da Casa, e dizer que eu sou daqueles que não adianta, talvez nós precisamos fazer um conjunto de ações a partir dessa Câmara aqui, que eu não posso falar pelas outras, junto com o nosso prefeito, junto com a secretária Régia, para que a gente possa fazer uma ação de Osasco para Brasília. Porque essa norma já está colocada, se nós temos que cumprir. E você deixou clara que, na sua intervenção, existe um conjunto enorme de dificuldades para cumprir, de 4 anos em diante. Então, o que nós precisamos fazer? É gestão política. E juntar todos que têm esse carinho, esse amor pela educação, que nós sabemos que não existe nada mais importante, essa que é a grande verdade, do que você poder transferir conhecimento e fazer com que as pessoas, a partir da educação, possam transformar suas vidas. Eu não acredito numa outra forma. Não existe cidade, não existe estado, não existe país que dê certo se não cuidar da educação. Sabe que a educação, ela precisa ser quantitativa, porque precisa atingir a demanda que nós temos, mas ela precisa essencialmente ser qualitativa, que não adianta nada. É como você encher, como existia antigamente, infelizmente. Eu lembro que existia, era as mães merendeiras, uma coisa assim, que terminou, por mais carinho que aquelas senhoras, eu conheci várias experiências dessas, tivessem, terminou por lei sendo proibido ter aquela experiência. Porque não tinha conhecimento para transferir, não tinha as condições, Rogério. E era uma experiência tão bonita, mas a pessoa fazia apenas com o coração. E não resolveu. Então, veja, quando você cria um monstro desse tamanho, deveria, no mínimo, ter sido discutido, dentro da emenda constitucional, a questão do repasse de recursos. E não apenas, nesse caso específico, só recurso financeiro. A doutora Régia falou, olha, uma cidade extremamente adensada, como Osasco, que, na verdade, quais são os dados da nossa cidade? Muito breve. Uma cidade com 66,9 km², uma cidade que já passa de 700 mil habitantes e uma cidade que tem 11 mil moradores por km². E que, se a gente for na maternidade Amadora Aguiar, vai ter noção do que eu estou falando. Por quê? Porque, no caso da educação infantil, no primeiro semestre já de vida da criança, ele já tem direito a acesso. Berçário, creche, enfim. Então, veja como para dar a dimensão da potencialidade do problema, para poder atender essa demanda. E aí, o que aconteceu? A norma constitucional ela estendeu um pouco mais, para cima e para baixo. Mas, como é que você faz uma lei? Eu sempre tive essa preocupação como legislador. Fazer uma lei para outro cumprir. Não é pouco. Nesse sentido, eu não quero entrar aqui no mérito, se eu sou contra, se sou a favor, na intervenção que fez aqui a professora Mazeca, a respeito, até porque tem conhecimento suficiente para poder vir aqui e se posicionar. Mas eu quero ir num outro viés, que é você ter uma norma constitucional que foi feita para alguém que está muito distante atender, o nosso gestor municipal. Por exemplo, todos os municípios do estado de São Paulo, do país, passam por uma crise que eu diria uma das piores. Essa história da queda na arrecadação. Consequentemente, doutora Régia, o Fundeb fica comprometido, porque a arrecadação não cai somente no município, no estado e na federação também. Então, veja, por quê? Porque um vai alimentando o outro. O estado alimenta a federação, o município também. Então, como tem essa questão do pacto federativo, seria extremamente positivo que os deputados começassem a fazer discussão
com os municípios, porque as pessoas não vivem nem no Estado nem na federação. Elas vivem literalmente nas cidades, nos municípios. Então, precisaria se discutir esse tipo de medida muito antes com o município para depois ver se era o caso de aprovar ou não. Como nós estamos falando de coisa que já faz parte do passado, a norma é de 2009, então só nos resta, doutora Régia, chamar os amigos, as amigas da educação, seja o prefeito, seja os gestores, seja todos que estão afetos à questão da educação, para que a gente possa fazer um grande movimento e encontrar os recursos financeiros para poder ir em busca da realização do que preconiza essa norma constitucional. No mais, parabenizar a todos. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Luiz Pinheiro. Com a palavra, o vereador Rogério Lins, também membro da nossa Comissão de Educação. Boa noite, presidente da nossa comissão, professor Mário Luiz Guide, nosso relator, vereador Branco, Reinaldo Hipólito. Quero cumprimentar de maneira muito respeitosa a nossa secretária da Educação, doutora Régia, e também a presidente da OAB, doutora Libânia. Quero cumprimentar todos os meus colegas vereadores, na minha professora Mazé, foi minha professora de português na FITO. Cumprimentar o público presente na pessoa da Mari, uma grande amiga, militante da educação, e toda a equipe do professor Mário Luiz Guide, muito competente, na pessoa do senhor Urban, que está ali acompanhando. E o público presente, telespectadores, o nosso boa noite. Professor Mário Luiz Guide, nossa secretária, eu fico muito contente, como membro dessa comissão, que trata da educação no nosso município, participar dessa audiência pública que trata do ensino obrigatório dos 4 aos 17 anos, né, essa adequação a partir de 2016. O que muitas vezes parece ser um caminho mais viável para a garantia de direitos fundamentais, pode ser, apesar de reconhecermos que isso vai melhorar o desempenho das nossas crianças, o desenvolvimento, eu não acredito que seja um determinante para o aumento do número de matrículas, nem sequer da permanência das nossas crianças, né, e simplesmente transferir essa responsabilidade no momento de adequação, né, a gente tem acompanhado na grande mídia a própria presidente Dilma chamando a Frente Nacional de Prefeitos para se prepararem para um novo momento que o país vai passar, né. Então, a gente fica contente, né, torce para que essa adequação, a partir de 16, traga bons resultados para as nossas crianças. Mas eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade para a gente discutir outras questões relacionadas à educação, né. Acho que a gente reconhece o empenho do nosso prefeito, Jorge Lapas, né, em reduzir o déficit que hoje nós temos, principalmente relacionado às vagas em creche na nossa cidade, né, a parceria que a secretária tanto batalhou para trazer, através do governo federal, a construção de mais creches. Muitas regiões estão sendo beneficiadas, e a gente torce porque a gente percebe que a ausência de uma criança numa creche causa todo um transtorno social em uma família, né? Às vezes a mãe tem que deixar de trabalhar, entre outros problemas familiares que acabam gerando. Além de uma outra discussão que a gente tem feito muito aqui na Câmara. Eu gostaria muito, assim, respeito também a Irene, a professora Mazé falou muito bem, eu gostaria muito que ela estivesse aqui, né, para a gente discutir essa questão, porque a gente tem alguns questionamentos para fazer também em relação à diretoria de ensino da nossa cidade, né, quantas salas de aula do período noturno foram fechadas em escolas estaduais aqui na nossa cidade, né, alunos que têm que trabalhar, né, para poder ajudar no sustento da sua família, né, tantos outros problemas, a gente voltar a discutir a questão do problema da violência, da segurança na porta das escolas, né, os nossos jovens sendo aliciados o tempo todo por malfeitores na nossa cidade, e a gente tem falado muito sobre a ronda escolar, e essa união entre poderes, poder legislativo, governo do Estado, governo municipal, sempre em prol das pessoas mais importantes, que é a população que nós representamos. Então, eu queria aqui parabenizar o trabalho dessa comissão, que é muito bem presidida pelo nosso vereador e professor Mário Luiz, e desejar toda a sorte do mundo para a senhora doutora Régia, para a nossa administração, né, que você,
juntamente com essa excelente equipe que vocês têm na Secretaria da Educação, possam fazer o melhor para a nossa cidade, juntamente com o nosso prefeito, porque quem vai ganhar isso, com certeza, é a nossa população. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelas palavras, vereador Rogério Lins. Se tiver mais alguma pergunta que o pessoal queira encaminhar, nós estamos recebendo aqui as perguntas. Eu vou passar a palavra para a doutora Régia, para que ela possa responder as perguntas e fazer comentários que ela desejar em relação à fala dos senhores vereadores. Bom, eu queria me dirigir, assim, primeiramente, aos vereadores, né? E gostaria de falar para a professora Mazé que nós não temos muita divergência nesse aspecto. A minha contrariedade com a obrigatoriedade do ensino de 4 e 5 é justamente na questão do financiamento. É justamente a norma vir antes do preparo dos municípios para receber essa criança. Então, não sou contra. Eu só acho que a gente tem aí um caminho muito longo do ensino fundamental, principalmente, com uma exclusão muito grande no nosso país, e a gente está aí com alguns projetos, como o PNAEC, por exemplo, que ainda não trouxe o resultado que a gente gostaria, que está aí no início dele. Então, a gente tinha caminhos a percorrer antes desta obrigatoriedade. Esta é a minha opinião. Então, se ela viesse acompanhada com a verba, com o financiamento, eu acho que estaria muito feliz e muito contente, porque seria o mais importante. Né? Bom, e queria, assim, agradecer a palavra dos outros vereadores, né, sobre o nosso trabalho. A gente aqui em Osasco tem se empenhado bastante, junto com o prefeito Jorge Lapas. Ele escolheu como a sua meta de governo a educação e tem cumprido com toda honra, né, essa meta. Então, até o fim do mandato dele, nós vamos construir mais. Hoje nós temos 135 escolas, né? Vamos construir até o final do mandato dele mais 21. Então, isso não é pouco para um prefeito num prazo de 4 anos. É muito. Isso demonstra claramente todo o investimento que ele está fazendo na educação do município de Osasco. Bom, eu tenho aqui 2 perguntas, né, que eu vou responder. Uma é do professor Luiz Carlos. Quais as medidas urgentes o município pode tomar para resolver o número acentuado de pessoas não profissionais envolvidas no processo da educação infantil, principalmente nas creches de associações, escolinhas particulares e mesmo nas municipais? Queria falar para o professor Luiz Carlos que nas municipais nós não temos. Nas municipais, todos os professores são habilitados, ou com o nível técnico, né, magistério nível médio, ou com o nível superior, pedagogia. Então, no município, nós não temos professores não habilitados. Nas escolinhas particulares, nós estamos com uma grande fiscalização, porque a lei é para todos. Então, as escolinhas particulares também, e associações, e
creches conveniadas têm que se adequar à lei, tem que dar a habilitação necessária para esses professores. Então, elas estão fazendo a sua parte também, muitas já foram atrás e estão tentando fazer. Tem algumas que a gente está cobrando mais, mas o Ministério Público tem nos cobrado constantemente essa capacitação desses professores e essas formações desses professores. Então, vai chegar um momento que ou as escolas se adequam ou vão ser fechadas. A outra pergunta, um pouco eu já respondi na hora que eu respondi a Mazé, né? Que fazem a pergunta que a fase do desenvolvimento do cérebro de uma criança, 85% se dá até os 5 anos. Como ter uma secretária que é contrária a esta universalização? Eu não sou contrária a criança de 4 e 5 anos estar na escola. Eu sou contrária a uma obrigação, a uma obrigatoriedade que vem de cima para baixo, sem dar o tempo necessário para que os municípios se adequem e para que os municípios construam, contratem e que comprem esses mobiliários adequados para manter uma educação de qualidade. Só criar a vaga não adianta, certo? Só colocar a criança na escola não adianta. Tem que ter um projeto político-pedagógico para essas crianças. Então, eu não sou contrária dessas crianças estarem na escola. Eu sou contrária a essa obrigatoriedade. Pois sabemos que é um período de sociabilização da criança. Antigamente, o ensino era público e não era universal. Só filho de rico ficava na escola pública. É verdade. Eu acho que essa emenda tinha que viabilizar, acho que 6 meses em diante, para obrigar o Estado e a União a investir na creche até o ensino médio. Aqui a gente concorda plenamente com quem fez a pergunta, que eu não sei quem é que não se identificou, mas concordo com você. Isso tinha que vir antes. A forma de como a gente aplicar isso deveria vir antes da obrigatoriedade. Bem, tem uma pergunta aqui. 30% da verba do município e do Estado são destinados para a educação. O dinheiro não está sendo mal gerenciado? É muito dinheiro mal aplicado na educação? Na realidade, o dispositivo constitucional é 25% do município e 18% da União, e 25% do Estado. Realmente é bastante dinheiro, mas pelo que vocês viram também, você pega uma rede municipal, você tem 135 escolas, várias unidades, né? É uma rede relativamente grande de ensino, né? E com professores e uma série de despesas. Eu queria agradecer a doutora Régia, né, secretária de Educação, agradecer a doutora Libânia, dizer para a doutora Libânia que é muito importante a participação da Ordem dos Advogados, porque sempre pode ter a responsabilização das autoridades e mesmo da família em relação ao não cumprimento da norma. Essa presença da senhora e o acompanhamento da Ordem dos Advogados. Agradecer o Branco pelo trabalho na secretaria, os membros da comissão, agradecer a presença de todos, informamos que essa audiência foi transmitida ao vivo pela TV Câmara de Osasco. Para assistir às reprises, consulte a programação em nosso site www.osasco.sp.leg.br. Então, queria agradecer os funcionários da casa que ajudaram na organização dessa audiência, agradecer a presença de todos vocês. Nós vamos continuar com o trabalho, esperamos também ouvir as outras partes envolvidas nessa questão da obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Né? Obrigado para todos, está encerrada a audiência.